Eu discordei assim que eu li discordando. Que absurdo, que petulância é essa? O livro Devoção foi publicado em 2017 pela autora norte-americana Pat Smith. Nesse livro, dividido em 3 partes, a gente é convidado a viajar ao lado de Pat Smith. Ela é convidada a Paris para um evento literário, então a primeira parte desse livro vai acompanhar essa viagem da Pat Smith à capital francesa. Pat Smith já tem um ritmo, um estilo de escrita muito bem concretizado, do qual eu já falei aqui no canal, no livro de resenha do livro Linha M, e também no de Só Garotos, que ocupa uma posição bem bacana no meu vídeo de 10 livros favoritos da vida. Esse ritmo e modelo é caracterizado pela linguagem sempre em primeira pessoa, contando relatos, aventuras, devaneios, pensamentos dela, extremamente pessoais, e nesses livros também sempre tem muita fotografia. E um ponto legal de se destacar é que a fotografia para Pat Smith não é uma simples ilustração. Ela ajuda a contar a história também, a fotografia passa muita história. Então beleza, a primeira parte do livro se chama Como a Mente Funciona. E nessa primeira parte ela vai falar majoritariamente como funciona o processo de escrita. Aqui a gente não tem nenhuma resposta, aqui você não vai encontrar um guia de instruções para ser uma autora de sucesso, tá? Apesar do título ser um tanto quanto afirmativo, dizendo, olha, é assim que a mente funciona, não leva muito em consideração, porque aqui a gente está falando de Pat Smith e são relatos extremamente pessoais, então é assim que a mente dela funciona. Sua mente não precisa funcionar dessa maneira, mas se funcionar bacana, você já tem um livro de instruções para ela. Então como essa primeira parte é guiada pela viagem a Paris, ela vai contando as coisas que acontecem ao redor e como aquilo afeta a mente criativa dela. Por exemplo, uma noite em que ela acorda no hotel e na televisão está passando um campeonato de patinação no gelo. E ela lembra de quando ela assistiu os campeonatos de patinação no gelo com o pai dela. E isso é muito comum na literatura de Pat Smith também. A ressignificação de elementos atuais a partir de memórias. A segunda parte do livro se chama Devoção, que é o que titula o livro, né? O conto me incomoda um pouco, mas eu já falo um pouco sobre isso. O conto basicamente acompanha Eugênia, uma garota de 16 anos que é órfã, mas mora com a tia há alguns anos. Elas moram numa casa bem afastada, sabe aquelas casas de filme norte-americano bem clichê de suspense? Começa também com a Eugênia descobrindo que sua tia vai morar com um namorado, ou seja, a Eugênia vai passar a morar sozinha. E ela aproveita que vai morar sozinha e abandona a escola. E ela abandona a escola para poder patinar no gelo. Acontece que perto da casa dela tem um laguinho. E esse laguinho só congela naquele período do ano. Então ela abandona a escola para aproveitar o máximo que pode e patinar a hora que quiser. E aí nós temos um segundo personagem do conto, que é o Alexander. O Alexander descobre Eugênia, ficou meio implícito, mas eu acho que ele trabalha na escola, mas isso não vem muito ao caso. O fato é que ele começa a seguir Eugênia e fica espiando ela patinando no gelo. Pois é. Depois disso começa um processo de tentar conquistar a novinha. E ele consegue. Ele consegue, mas vale destacar que ele só consegue esse acordo com a Eugênia porque ele oferece para ela a possibilidade dela patinar o ano inteiro, a hora que ela quisesse, nesses clubes de patinação. Como se eu frequentasse clubes de patinação, né? E aí ela aceita e vai morar com ele. Olha que absurdo, gente. E aí vem um ponto que me incomoda por esse misto de sensações, pela diferença da idade deles, por ser um relacionamento que foi cedido pela troca de favores, se é que eu posso dizer assim. Alexander quer tomar conta de Eugênia o máximo que pode. E aí você vai percebendo que a patinação no gelo, que é o grande foco da Eugênia, começa a se tornar um peso para Alex, porque é um campo onde ele não pode atingir. Então, tirando essa parte do relacionamento deles, eu gostaria de falar sobre o item devoção. A patinação no gelo é o item de devoção de Eugênia. E a liberdade de Eugênia é o item de devoção de Alexander. Então, quando o Alexander tira a patinação dela, ele tá tirando a liberdade dela e o item de maior devoção dela, a ponto dela desistir de todas as outras camadas sociais da vida dela em prol de poder patinar o ano inteiro. E aí você percebe como devoção é um tema perigoso de se falar. Você lembra que John Lennon foi morto pelas mãos de um fã. E o conto também tem um final trágico. Eu não tô falando que devoção leva a finais trágicos. A devoção pode ser um estágio em que você deixa de perceber as coisas ao redor. Ela passa esse sentimento de ser uma doação extrema de si para uma única coisa.
E o ser humano não é feito de uma única coisa. A Eugênia não é feita apenas de patinação no gelo. E falando sobre liberdade de Eugênia, eu gostaria de citar uma parte do livro que eu acho fantástica. Foi assim que me tornei Filadélfia, ela escreveu depois no diário. Como a cidade da liberdade. No entanto, eu não estava livre. A fome é carcereira de si própria. Alexander a chamava de Filadélfia por ser a cidade da liberdade. Mas você percebe que ela não se sente mais livre, né? Beleza, terminando a segunda parte, a gente tem uma fotografia e um poema. Deixa eu ver se eu acho aqui. A fotografia tem uma legenda, A Brancura do Inverno, e a fotografia consiste numa mata fechada com muita neve em cima. Há sangue em toda parte, privado de sua cor de sangue. E o rosto do amor é nada, além da brancura do inverno. A partir disso, eu, ousado como sou, digo que isso é uma homenagem. Uma homenagem não, é um poema e uma fotografia inteiros dedicados à figura de Eugênia. E eu digo por quê. Quando a gente pensa nessa fotografia em que a legenda é a brancura do inverno, a gente percebe que não dá pra ver a grama, porque tem neve em cima. Então aqui a grama está sendo privada da sua cor de verde. Há sangue em toda parte, privado de sua cor de sangue, é como se não desse pra ver esse sangue, certo? Tem algo cobrindo esse sangue. E lembrando que sangue é remetido à vida, é o que circula no seu corpo inteiro. E o rosto do amor é nada além da brancura do inverno. Onde a fotografia ao lado tem a legenda de A Brancura do Inverno, a gente percebe que é a neve cobrindo o sangue. Então aquilo que deixava Eugênia livre, hoje tira a vida dela. E o pior de tudo é que vem como: o rosto do amor é nada além da brancura do inverno. O rosto do amor não é nada além daquilo que cobre a sua vida. E eu vou parar por aqui, senão eu vou longe. Eu não sei se, né? Antes de falar da terceira parte, eu gostaria de falar ainda um pouquinho sobre a Eugênia. Você percebe que a Eugênia, ela é fruto daquela noite em que a Pat Smith acorda no hotel e tá passando o campeonato de patinação no gelo? Ali você pode testemunhar o nascimento da criação de uma personagem. Lembrando, pelo amor da deusa, que literatura de ficção não precisa nascer a partir das coisas que a autora viveu. Inclusive, eu acho até mais interessante quando não é. Mas é muito legal ver como estímulos experienciados pelo autor, pela autora, se tornam personagens, histórias, situações, sabe? Ainda mais porque quando você vai escrever sobre um personagem, você precisa ter uma vida desse personagem. Uma vida antes daqueles eventos que você vai narrar. A não ser que você vai escrever um romance de formação, por exemplo, que aí você acompanha do nascimento até porventura a morte desse personagem. Mas quando não, é extremamente interessante quando você tem eventos do passado desses personagens e isso de alguma forma reflete naquele caso que você está contando. O personagem precisa chegar até ali, né? E é muito sagaz você ter esses elementos logo depois de um texto em que a autora fala sobre processos de criação literária, processos de criação de personagem. E aí sim nós vamos para a parte 3 do livro, Um Sonho Não É um Sonho. Ela inicia com uma fotografia e um texto também. Na fotografia a gente tem dois grifos segurando uma coroa e a legenda da fotografia é Uma Porta Paterna. Ao lado um texto com uma descrição de um quarto, onde nesse quarto há um escritor trabalhando trancado. Do lado de fora do quarto tem uma menininha sentada, esperando o pai terminar de trabalhar. Dada essa fotografia e esse texto, a gente volta para os eventos narrados em primeira pessoa pela Pat Smith. E aqui ela vai contar quando ela foi convidada pela Catherine, filha de Albert Camus, para visitar a casa deles. E aí lá ela tem acesso aos manuscritos dele. E é muito legal ler isso, porque tem sempre uma sensação de invasão de privacidade dela. Sendo que na verdade não, ela foi convidada pela filha dele. E aí nós chegamos nessa parte. Escrevia sem ser incomodado, atrás da pesada porta de madeira, entalhada com dois grifos que seguram uma coroa. Eu imaginava muito bem a pequena Catherine contornando as asas deles com o dedo, desejando apenas que seu papa abrisse a porta. E aí isso se conecta com a fotografia e aquele texto descritivo do início da terceira parte. E aí eu te digo que esse livro é um grande exercício de escrita. Não tão grande, mas é um grande, gigante. Vem comigo. Na primeira parte a gente tem um texto dela falando sobre produção literária, criação literária. E a segunda parte a gente tem um conto onde a gente encontra elementos desse processo de criação literária que ela citou na primeira parte.
Ok. Depois do início da terceira parte, a gente tem uma fotografia e um texto descritivo belíssimo, com uma descrição belíssima, onde você tem elementos como o barulho da caneta raspando no papel, descrições de espaço. Belíssimo, belíssimo. E aí depois você descobre que essa cena é uma imaginação dela quando visita a casa de Albert Camus. É como se ela imaginasse alguma coisa e falasse: vou escrever isso aqui pra ver como é que fica. Eu vou te falar que uma vez aconteceu isso comigo. Uma vez eu sonhei que eu tava na virada cultural com a Florence Welch, da Florence and the Machine, sabe? E aí eu falei assim, vou escrever pra ver como é que fica, como exercício de escrita mesmo. E eu escrevi e o nome do conto era A Ruiva Londrina. Péssimo, eu sei, mas foi um exercício de escrita. Obviamente eu não tô me comparando com o Pat Smith, mas eu tô falando sobre esse processo de exercício de escrita. É muito interessante pra quem deseja escrever alguma coisa. E aí beleza, aí você fala assim, agora eu entendi tudo desse livro. Esse livro é um grande exercício de escrita. Mas aí não, meu amor, Pat Smith vai mais fundo do que isso. Na verdade, devoção é um grande questionamento do porquê escrever. E ela responde, porque não podemos apenas viver. Eu discordei assim que eu li discordando. Que absurdo, como assim? A gente escreve porque não podemos apenas viver? Que petulância é essa? Não, o quê? Sabe? Aí eu li de novo e percebi que tá na primeira pessoa do plural. Ela não tá dando a solução pra todo mundo. Ela tá falando de quem escreve. E as pessoas que escrevem, elas não podem apenas viver. Elas precisam fazer viver muitas outras coisas. Quem sou eu pra discordar? Porque não podemos apenas viver, é isso. E a vida é a obra-prima da literatura, né? A morte também. Mas a morte faz parte da vida. É isso, a gente não pode só viver. A gente tem que viver e um plus. No caso, esse plus é escrever pra quem escreve, dançar para quem dança, cantar para quem canta, pintar para quem pinta e apenas viver para quem apenas vive. Mas viver não é só viver. Viver nunca foi só viver. Tem que tirar esse sentido de apenas viver, porque viver não é pouca coisa, viver é muita coisa. É muita coisa viver, gente. Existem pessoas que precisam fazer outras coisas além de viver, mesmo viver não sendo apenas viver. E viver é um turbilhão de coisas, né, gente? Vamos falar a verdade. Viver é uma coisa... um turbilhão de coisa.